Estamos no segundo módulo do nosso curso Como Ser um Bom Pregador. E aí agora a gente vai botar a mão na massa mesmo. E esse segundo módulo é Como Montar uma Pregação. Essa é a parte 1. Fica com a gente até o final. Fala meus destravados, Rafael Stefano aqui, sou professor de oratória. E a gente está no curso Como Ser um Bom Pregador. Essa aula gratuita também vai estar disponível no YouTube. Então você também pode acompanhar no YouTube esta aula gratuita falando sobre como montar uma pregação parte 1. E aí a gente precisa primeiro entender de fato o que é necessário para uma pregação. E aqui a gente vai abordar principalmente a dimensão de roteiro, de como você organizar basicamente cada passo da sua pregação. Mas eu te convido a ficar nesse vídeo até o final, porque eu tenho que passar uma surpresa, porque é o grande segredo desta aula. O grande segredo é o que é primordial para montar uma pregação. Por isso que é a primeira aula. E aí eu quero te dizer primeiro o que não é uma pregação. A gente precisa entender que pregação não é palestra. Existe uma grande diferença entre pregação e palestra. Porque quando eu vou palestrar, eu vou muitas vezes abordar um tema com o objetivo de fixar na cabeça. Palestra tem muito mais a temática, a postura, o formato de aula do que uma pregação. Porque a pregação, ela também tem o objetivo de fazer você ter uma tomada de consciência, principalmente para Deus. Então, se você for participar de algum evento da sua igreja, da sua paróquia, da sua comunidade, você não pode chamar aquele primeiro momento onde a pessoa vai fazer a explanação de palestra, porque não é uma palestra, é uma pregação. Uma outra coisa também que a gente pode falar do que não é pregação é quando muitas vezes a pregação é muito marcada pela minha opinião. Isso é um grande problema, porque o que é que acontece? Eu não vou pregar para dar a minha opinião. Quando vou pregar, eu estou ouvindo o mandado de Deus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu não estou para dar a minha opinião. Então, eu preciso entender que, de fato, estar ali para pregar não pode ser um momento onde eu vou dar a minha opinião sobre as coisas. Não é a minha opinião, é a opinião de Deus. Tá bom. Uma outra coisa que a gente precisa entender também sobre o que não é pregação é um momento onde a gente vai ficar o tempo todo no improviso. Não existe pregação onde eu vou o tempo todo ficar no improviso. Eu vou lá, pego o microfone e aí eu começo a falar e pronto. Não é e não pode ser assim. Porque de fato, se eu vou falar sobre uma temática, e a gente já foi abordando no ponto anterior, que uma pregação, eu não estou aqui para dar a minha opinião, mas eu estou aqui de fato para falar daquilo que Deus quer falar para as pessoas sobre um determinado tema. Eu não posso ficar por aqui muitas vezes fazendo a coisa de todo jeito. Eu preciso preparar e bem preparar. Eu preciso ter um roteiro bem montado, uma boa organização. É verdade. Um outro ponto também que a gente precisa enfatizar é: eu não estou aqui para dar pregação, para me ter como referência. O Papa Francisco, inclusive, nos fala muito da autorreferencialidade, onde muitas vezes eu vou sendo a referência para tudo. Eu vou sendo muitas vezes aquela cabeça pensante que sabe de todas as coisas. E quem discordar de mim está errado, isso não existe. Uma pregação não pode ser marcada por essa situação onde eu vou estar o tempo todo comentando sobre as muitas aventuras de São Rafael. Não tem espaço para isso na pregação. Na verdade, e sim, você pode utilizar exemplos daquilo que aconteceu na sua vida, mas o foco não precisa ser você. O foco não deve ser alguma atitude sua, algum posicionamento seu. E ainda que o seu exemplo esteja em cima de alguma postura, de alguma atitude sua, você precisa enfatizar que, de fato, você não está fazendo porque você é a melhor pessoa do mundo. Você está fazendo porque você está, de fato, cumprindo um mandado. Ou seja, em outras palavras, você está obedecendo a Deus. É muito importante a gente estar falando sobre essas coisas antes da gente falar sobre como montar uma pregação, porque, infelizmente, a gente vê muita coisa errada. Muita coisa mal feita, muita pregação feita de todo jeito.
Muita gente que pega o microfone se sentindo a última Coca-Cola gelada da face da terra. E aí, pega o microfone, fala besteira, fala daquilo que não deve estar falando, fala muitas vezes coisas que acabam muitas vezes ferindo a doutrina. E é muito importante que a gente entenda que eu preciso respeitar a doutrina que eu professo. É muito importante que na nossa vida exista, como a gente foi falando nas outras aulas do primeiro módulo, a coerência de vida. Ou seja, eu professo a fé católica e eu busco viver a fé católica. Ou seja, eu preciso ter coerência de vida e as pessoas vão me seguir pela minha coerência de vida. Um outro ponto daquilo que a gente pode falar do que não é uma pregação. A pregação muitas vezes não é um espaço onde eu vou brilhar. É muito importante que a gente olhe para João Batista e tenha ele como exemplo. É importante que ele cresça e que eu diminua. É importante que Deus cresça, que a partir da minha pregação Deus seja louvado e eu seja visto apenas como um servo fiel. Simples assim. É importantíssimo que eu entenda. Eu não devo ir pregar para brilhar. Eu não devo ir pregar para que as pessoas olhem e digam: nossa, que pregador ungido. Até porque, de certa forma, a pregação é um serviço. É um serviço a Deus. É você emprestar, vamos dizer assim, doar a sua voz a Deus para que outras pessoas tenham uma profunda experiência com Ele. Não é um espaço para que as pessoas olhem e digam: puxa vida, que retórica profunda. Puxa vida, que pontos de vista. Nossa, como essa pessoa é eloquente, é inteligente. Esse tipo de coisa pode acontecer? Pode acontecer, mas não deve ser o nosso foco. Ou seja, a gente precisa entender que as pessoas muitas vezes podem nos elogiar e vão nos elogiar. Até porque, de certa forma, muitas vezes a gente vai tocar o coração delas. Um bom pregador toca o coração das pessoas. Mas é importante que eu entenda que o meu foco não deve ser esse. O meu foco jamais deve ser brilhar. Jamais deve ser o espetáculo. Jamais deve ser eu ser aquela pessoa iluminada por Deus. Esse não é o meu foco. Muito embora muitas vezes isso pode vir a acontecer. É claro. E aí a gente quer tocar no ponto fundamental, que a gente já foi falando desde o início dessa aula. Para montar uma pregação, a primeira coisa que eu preciso me preocupar é com a oração. A pregação precisa ser, de fato, Deus que se utiliza da nossa boca, da nossa inteligência para alcançar o coração das pessoas. E para isso acontecer, eu preciso me colocar em oração. Quanto mais orante eu for, melhor será a minha pregação. Antes de qualquer coisa, eu vou colocar tudo isso a serviço de Deus. A minha retórica, a minha boa eloquência, a minha inteligência para compreender o texto bíblico, para ter uma nova compreensão de fato daquilo que é a fé, daquilo que é a doutrina, para passar para as pessoas. Eu não posso falar com propriedade de alguém com quem eu não me relaciono. Se você acha que para montar uma pregação eu preciso somente estudar, você está enganado. Aí deixa de ser pregação e se torna palestra. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso parar, me colocar na presença de Deus e entender que Deus quer se utilizar de nós. Olhe para você, olhe no espelho e diga: Deus quer se utilizar de você. E é importante que a gente entenda isso. Principalmente, o nosso foco deve ser esse, que é o principal. É entender que, para além das palavras que você vai proferir, Deus tem uma mensagem para passar para aquele povo. É verdade. Eu fui pregar num retiro de um grupo de oração. O tema do retiro era falando sobre cura interior, falando sobre, de fato, ser uma pessoa nova, sobre formação humana. E aí, eu fui rezar. E Deus me falou uma coisa que foi fundamental e que eu vi as pessoas tendo experiência concreta com isso. Deus queria que elas passassem a amar a vida delas, independente da dificuldade, independente dos desafios, independente das dores que a vida dela comportava. E eu proferi isso logo no início. Primeira coisa que eu disse: gente, o que Deus quer falar para vocês é que Deus quer levar vocês a amarem a vida de vocês. E isso foi fundamental para as pessoas,
Se eu não tivesse parado para rezar, se eu tivesse só pego o conteúdo para ler, para estudar e para preparar, talvez as pessoas não tivessem tido a experiência profunda como tiveram. Então, é fundamental a gente entender que a oração é um grande não, ele é o grande artifício. Todas as outras coisas são acessórias. E aí você pode perguntar, mas Rafael, como rezar da forma adequada? Eu vou fazer uma série de vídeos aqui no canal do YouTube. Você que está nos acompanhando pela própria plataforma, vai ter uma série de vídeos no nosso canal do YouTube. Então você vai lá no nosso canal do YouTube. Você que já está nos acompanhando no canal do YouTube, você vai encontrar aqui essa série de vídeos onde eu vou falar sobre a oração, como rezar, como se colocar na presença de Deus para que eu possa preparar a pregação da melhor forma possível. Se você tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo. Você pode colocar os seus comentários, seja no YouTube, seja na plataforma. Próxima aula a gente continua falando neste módulo sobre como montar uma pregação, com a parte 2. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui no nosso YouTube e também comente, compartilhe com os seus amigos que precisam dessa experiência. E se você quiser ir mais adiante, inscreva-se no nosso curso Como Ser um Bom Pregador. O link vai estar aqui na descrição. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima aula.